caro ouvinte, minha cara ouvinte, você que está aí derretendo no caos da pós-modernidade, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do nosso querido, sofrido e por vezes deliciosamente irônico Divagações Samuelescas. Hoje eu te convido para uma viagem atravessada por espelhos trincados, afetos acelerados e identidades tão líquidas que chegam a escorrer pelos dedos, pelos vãos dos dedos da mão, como um sabonete molhado em banheiro de motel. Vamos lá falar de narcisismo, histeria, personalidade antissocial e adoecimento contemporâneo. Tudo isso no cenário nebuloso da sociedade líquida, como nos escreve nosso querido velhinho sociólogo Zygmunt Bauman. Senta, respira fundo e, se possível, não te apaixone aí por ninguém nos próximos minutos. Vamos mergulhar nesse caldeirão emocional e simbólico. Simbora. Bem, gente, vamos começar com um palco diferente, né? Falando da modernidade líquida, né? A expressão que, como já dito, foi cunhada por Zygmunt Bauman. Ele nos diz que vivemos tempos em que as estruturas sociais, as estruturas afetivas deixaram de ser sólidas e duradouras, como eram na modernidade pesada e passada. Agora tudo é fluido, é mutável, é instável, aquela sensação de hoje tem, amanhã não tem mais, isso existe hoje, amanhã já não tenho mais. As relações são vínculos de uso único, como celular descartável. Em vez de compromissos temos matches, em vez de vínculos temos conexões, em vez de identidade temos perfis editáveis. Como o próprio Bauman diz no livro Amor Líquido, o amor é uma conexão frágil, constantemente sob o risco de desconexão a qualquer momento. E nesse cenário volátil, fluido, a subjetividade moderna sofre, né? Nós sofremos. Sofremos porque o eu precisa se reinventar o tempo todo para se manter desejável, consumível, vendável. Sofre porque os outros são espelhos e likes, e não mais sujeitos, né? Num sentido mais complexo e profundo. São sujeitos que estão suscetíveis de serem julgados por sua capacidade cognitiva pessoal através de likes. E sofre porque o laço social virou um feed com prazo de validade, né? E é aqui que encontram e entram, né, nesses nossos protagonismos. O narcisista, o histriônico, o antissocial e todos nós, em alguma medida, tentando não pirar no supermercado emocional do século XXI, a sociedade pós-moderna. O narcisismo contemporâneo não é mais aquele da mitologia, né, onde o belo jovem Narciso se apaixona pelo próprio reflexo na água. Hoje não temos o reflexo na água, hoje o Narciso tem Wi-Fi, ring light e perfil no Instagram, né? Mas a essência continua. O sujeito narcisista vive a função de manter uma autoimagem idealizada, buscando validação constante. Ele se constrói a partir do olhar do outro, mas não qualquer outro, o outro que aplaude, que admira, que confirma esse eu montado. Vamos a um exemplo prático. Aquela pessoa que posta stories com frases de autoajuda do tipo me valorizo porque sei o meu valor, mas fica checando a cada 5 minutos quem viu, e se o crush não reagiu, entra numa baguada, uma crise existencial, ou manda aquele oi sumido, mesmo depois de ter dito que não se rebaixa mais por ninguém. Mas o ponto é, o narcisista sofre profundamente porque, como diz Lacan, o eu é uma ficção construída na relação com o outro, e essa ficção precisa ser mantida o tempo todo.
quando o espelho, o olhar do outro não devolve o brilho esperado, ele entra em pane, uma pane existencial. E na sociedade líquida, os espelhos são descartáveis. Ninguém garante que vai continuar te olhando amanhã. Esses espelhos, além deles serem imutáveis, eles modificam de lugar o tempo todo. Eu me lembro um filme que passava nas antigas sessão da tarde, acho que deve ter existido ainda, mas existia, se eu não me engano, o nome do filme era Crew. Tinha um castelo que ficava mudando de lugar o tempo todo, então você tinha que correr para chegar até ele caso você não quisesse perder o bonde andando, né? Vamos dizer que a sensação é essa, sempre correndo atrás de algo que você tenta alcançar e quando você chega ele já não está mais lá, né? Essa é a sensação. Agora vamos à nossa amiga exuberante, a personalidade histriônica. Não se assuste com o nome, tá? Essa personalidade é aquela que entra num ambiente e parece que o ar muda de temperatura. É intensa, sedutora, cativante e às vezes também insuportável. Mas por trás do show há uma profunda necessidade de ser notada e desejada. Veja, eu estou falando no feminino porque eu estou falando de personalidade. A personalidade não tem nada a ver com homem ou mulher aqui. Feminino porque eu estou colocando a evidência da personalidade histriônica. Então, essa personalidade histriônica é um tipo que manda áudio de 7 minutos dizendo que tá super bem, mas termina chorando e perguntando se ficou feia com a nova franja. E que escreve, não preciso de ninguém, e espera que alguém conteste. Ela não mente, mas exagera. Não manipula, mas dramatiza. O mundo é um palco e a atenção do outro é a luz que sustenta a sua presença. Se há uma falha aí, o sofrimento é automaticamente invocado. Na sociedade líquida essa personalidade ganha palco e plateia, né, gente? Em épocas de TikTok e Reels e o Close, certo? Vira um território fértil para encenações afetivas, não é? Mas o drama é que, no fundo, o show nunca é suficiente. É uma sociedade do cansaço da aparência. Porque no intervalo do espetáculo o silêncio cai como uma sentença. Entre uma gravação e outra, o silêncio muitas vezes não é domado por todos. E o que dizer da personalidade então antissocial? Né? A antiga definição de psicopatia. Aqui temos um sujeito que não quer palco nem aplauso, ele quer controle, poder, dominação. Esse sujeito não sente culpa ou empatia de forma consistente, né? Houve uma falha na castração, na época da castração, lá ainda quando criança, uma falha nessa introjeção moral. Para ele, o outro não é um semelhante, é um obstáculo, ou se não é um obstáculo, é um recurso. Na versão clássica, pensamos, os psicopatas, os delinquentes, os golpistas, mas na versão soft contemporânea, ele pode estar na empresa, no relacionamento, no governo, vários governos, inclusive, ou até no seu grupo de WhatsApp. Cuide-se. Exemplo prático. A pessoa que diz relacionamento bom é sem drama, mas desaparece por 3 dias, te bloqueia, volta do nada com um e aí sumido. E se você questiona, diz que você é louca. Isso não é só ghosting, é gaslighting gourmet com pitadas de antissocialidade. Esses sujeitos na sociedade líquida prosperam, porque quando os laços são frágeis, o custo da desconexão é pequeno. O antissocial nada de braçada, onde há pouca ética e muito individualismo, onde o prazer incomensurável é utilizar o outro como uma ferramenta para elevar-se, para ser um sujeito de prazer, mas com uma certa humilhação de terceiro. E aqui voltamos para o Bauman, né? No amor líquido, os relacionamentos são marcados pela ansiedade, a de perder o outro, a de ficar preso ao outro ou a outra. Estamos numa constante oscilação entre o desejo de conexão e o medo de sufocação. O amor vira um contrato com cláusula de cancelamento instantâneo, né? E o direito que dê conta disso.
o para sempre dura até o próximo like. E quando termina, a orientação é: não sofra, consuma o outro. Mas a psicanálise nos diz: o sujeito sofre sim, porque há desejo, há investimento libidinal, há transferência. E quando o laço se rompe, há luto, perda e castração. E os sintomas vêm: insônia, crise de pânico, compulsão por redes, o vício por redes, esvaziamento, tédio, depressão, uso dos mais variados tipos de psicotrópicos, os lícitos e os ilícitos. O sujeito líquido é muitas vezes um sujeito afogado em si mesmo. A psicanálise vê o sintoma não como uma falha, mas como uma tentativa do sujeito de se sustentar onde o laço está rompido. O narcisista grita: me amem, porque teme desaparecer. A personalidade histriônica dramatiza para ser vista onde não é escutada. O antissocial elimina o outro para não se sentir impotente. E todos, de alguma forma, estão tentando se proteger do vazio que a sociedade líquida não para de escancarar. Talvez o que mais adoece em tudo isso, né, o sujeito, hoje não seja amar demais, nem de menos, mas não saber se o amor ainda vale a pena. Isso é dolorido. Ou pior, não saber o que fazer com a própria falta. E todos somos sujeitos faltantes. E se há algo que talvez possamos resgatar em tudo isso, não é a solidez do passado, e isso não vai acontecer, ela também foi opressora de alguma forma, mas sim a possibilidade de laços mais éticos, mais comprometidos com o outro enquanto o outro, não apenas como reflexo. Freud dizia que amar é dar o que não se tem a quem não quer receber. Lacan vai além ainda e diz assim: amar é assumir a falta no outro, sem tentar tapar com ilusões. Isso é muito difícil. Bauman nos convida a pensar em laços menos descartáveis, menos centrado no prazer imediato, mais disposto à escuta, à permanência, mesmo sabendo que tudo pode acabar e tudo vai acabar. Essa sensação de eternidade é algo que não é muito humano, né? Nós temos uma finitude e sofremos com isso também. E talvez esse seja o desafio, ser sujeito numa época em que tudo escorre sem perder o desejo de ligar-se. E por hoje, gente, é isso, né? Muito denso essas divagações de hoje, mas quem sabe a gente faz uma segunda etapa falando desse assunto ou trazendo outros tópicos em Zygmunt Bauman, grande pensador contemporâneo que acaba pousando a sua nave sociológica, filosófica e, por que não, psicológica também, e ética em vários assuntos que merecem a divagação. Então, esse foi mais uma divagação samuelesca, onde a gente mergulha fundo na alma humana, dá risada da própria miséria e volta com um pouco mais de lucidez, ou ao menos com um novo filtro para olhar o feed da vida, né? Se gostou, compartilha. Se odiou, compartilha também, vai que alguém ama, né? E se você está sofrendo por amor, lembra, nem todo término é fim. Às vezes é só a chance de você finalmente sair da piscina onde nadava sozinho e não se ligava. Até a próxima, e que seus vínculos sejam um pouco menos líquidos e um pouco mais poéticos. Beijo no coração, até a próxima.